Aconteceu na tarde desta sexta-feira no Paço Municipal de Goiânia uma reunião para ser discutida a volta do público aos estádios. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, recebeu o secretário de Saúde, Durval Pedroso, o secretário de Esportes, Álvaro Alexandre, além de representantes dos clubes da cidade de Goiânia, Vila Nova, Goiás e Atlético. Foi apenas uma primeira reunião em que todos foram ouvidos, inclusive o secretário municipal de saúde, Durval Pedroso, que falou com o Sistema Sagres de Comunicação sobre essa reunião e o que ele pensa em relação a esse tema, a volta do público aos estádios. O prefeito Rogério Cruz chamou para essa reunião os dirigentes dos clubes de futebol, juntamente com o presidente da CBF, justamente para entender como que poderia se dar esse retorno. Trata-se de uma primeira reunião em que se estuda a capacidade de estádios, a movimentação de pessoas e toda uma possibilidade de se voltar com o público aos estádios. Hoje foi uma reunião preliminar e esses estudos serão feitos para, no momento certo e adequado, poder-se pensar nesse retorno. O COI foi contrário à questão da disputa da Copa América aqui e mesmo assim acabou ocorrendo. Dessa vez, você acredita que o COI vai ter peso de definição depois desses estudos ou você teme que não tenha força e que talvez haja um atropelo? Na verdade, o que é preciso entender é que o COI ele é um órgão consultivo em que estão presentes pessoas técnicas, representantes do poder público e justamente se discute sobre dados técnicos e epidemiológicos para trazer sempre as informações para que o Executivo possa tomar as melhores decisões, como vem tomando para a nossa cidade de Goiânia. Esse momento que a vacina amplia cada vez mais, Goiânia já tem mais de 30% da população vacinada com primeira dose e já aplicou mais de 1.045.000 doses, esse retorno pode ser uma possibilidade sim, mas com protocolos rígidos, com as normas sanitárias, com todo o zelo que vem ter sido feito. O presidente do Vila Nova, Hugo Jorge Bravo, também falou, após a reunião, quais foram suas impressões e se ele está otimista no retorno do público aos estádios nos próximos meses. Primeiro, agradecer a Deus a oportunidade, dizer e enaltecer, né, a iniciativa aí do nosso prefeito de Goiânia, justamente ali do nosso presidente da Câmara também, Romário Policarpo. A gente fica com entusiasmo, né? Por ver essa iniciativa partindo deles. Eu sou muito objetivo, respeito demais a doença. É uma doença silenciosa, mortal, e a gente tem que respeitar demais. Só que a gente também não pode ver o futebol alheio vamos dizer, o que tem acontecido socialmente falando, né? Então vamos ser francos, a gente fica com entusiasmo, mas também preocupado, porque nós temos que ter sensibilidade no que vão se cobrar. A gente tem visto alguns protocolos ridículos, aí eu vou falar ridículos. Você pode citar, cito, por exemplo, o último aí, se eu não estou enganado, a gente tem acompanhado, se eu não estou enganado, de Belo Horizonte. Se exige teste PCR 72 horas antes da partida. O de Brasília aqui, se eu não estou enganado, também exige. Razão pela qual o Flamengo não conseguiu botar nem uns 10% da capacidade do estádio. Então, beleza. Se isso aí estivesse sendo cobrado para entrar num shopping, para entrar num cinema, para entrar numa igreja, para entrar numa sala de aula, para entrar no ônibus, né? Perfeito. Agora não pode trazer isso para o futebol, sendo que tem um monte de coisa aí que não está funcionando. E a gente tem que entender que isso é um custo agregado ao ingresso. Nós estamos falando que se isso for aprovado, vamos dizer, da forma como tem sido em outros locais, o ingresso vai sair R$200 para o torcedor, ué. Por jogo. Então, assim, nós temos que ter a sensibilidade, a minha opinião deixei aqui clara. Eu não sou técnico no assunto, porém, algumas sugestões aqui que se libere para quem tomou a segunda dose da vacina ou para quem tenha sido contaminado em até 6 meses, porque jogador de futebol, não sei se vocês sabem, o que foi contaminado em até 6 meses, nem teste mais ele precisa fazer nesse prazo, ele volta a fazer
então não faz sentido, né? Ou que apresente o teste. Não condicionar única e exclusivamente ao teste. Porque senão nós vamos falar aí de um valor agregado de ingresso aí, como eu disse, superior a 150, 200 reais, e aí não vai ninguém, o clube vai montar um quadro operacional para abrir o estádio caro, e que provavelmente vai ser mais um prejuízo e não vai quase ninguém. Então, é preciso, sim, discutir isso, é preciso retornar ao público, como eu disse, respeite mais a doença, mas a gente não pode estar alheio, né? O pai, o torcedor, ele não vai no estádio, mas ele senta no boteco, bebe lá, num boteco com um ambiente fechado, sem máscara, tomando cachaça um do lado do outro, a hora que o time faz o gol, ele comemora, pula, não faz sentido, né? Eu vou dar um exemplo, por exemplo, nós temos um bar lá hoje, lá no Vila, o Resenha, em que se transmite jogos fora, ou seja, jogos fora do Vila, a gente tem mais gente do que se fosse um jogo em casa. Entendeu? E lá, se é cobrado, as mesmas questões são cobradas num bar, como qualquer um outro. Então a gente tem que ponderar sobre isso, tem que ter muito bom senso, senão vai virar letra morta e vai ser mais um meio de prejuízo para os clubes. Para finalizar, podemos conversar também com o presidente da Federação Goiana de Futebol, André Luiz Pita, sobre esse tema, a possível volta do público aos estádios. Foi um primeiro passo. O Brasil está se movimentando para a retomada do público ao estádio. Sabemos da importância do nosso torcedor de volta ao estádio. Então, tivemos uma reunião hoje com o prefeito Rogério Cruz, com o presidente da Câmara, Romário Policarpo, que tem sido um parceiro do futebol goiano, com os demais secretários, com o Álvaro, com o Zander, secretário de Cultura, e os clubes, o Goiás, o Vila Nova e o Atlético, todos juntos, colocando a nossa preocupação ao prefeito, pedindo ao prefeito o apoio para que a gente possa começar a pensar na volta do torcedor. Ele, de imediato, autorizou para que a Secretaria de Saúde inicie um levantamento das possibilidades e das condições técnicas para a volta desse torcedor, e acredito que a semana que vem a gente pode começar a caminhar em algumas opções, lembrando que essa opção da retomada vai depender ainda da CBF, em seus conselhos técnicos, autorizar a retomada desse público, tanto na Série A, B, C e D. Então, acreditamos aí que no início de setembro nós já vamos poder começar a contar com o torcedor de volta aos estádios. Nós devemos ter agora, já nessa reta final da Copa do Brasil, das quartas de finais, o início de um protocolo está sendo criado pela CBF, onde possivelmente nós teremos já público nesses jogos. Pode ser que isso venha acontecer, desde que os municípios onde vão ser realizados esses jogos estejam de acordo com essas liberações desse torcedor. E a partir daí, avaliando caso a caso, nós sabemos que talvez o protocolo aqui pode ser um pouco menos rigoroso, porque nós podemos estar num momento melhor, em outro município pode ser mais rigoroso, porque pode estar num momento de maior dificuldade. Então, isso tudo vai ser avaliado, não quer dizer que o protocolo vai ser nacional, ela está criando um padrão, mas que todos eles podem fazer suas concessões de acordo com a necessidade e o que está acontecendo em termos de saúde em cada município, tanto quanto a contaminação, quanto também a questão da quantidade de pessoas vacinadas. Tudo isso vai influenciar nessas decisões desses protocolos.